Vamos lá, mais perguntas do Torquato aqui. Porra. O que você usou na Vida Bandida do Lobão? Você usou tipo um simulador de amplificador da Alemanha. Aí ele quer me foder mesmo. Veja bem. Vamos lá. Isso tem até uma história engraçada. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com o Lobão veio com um aparelhinho chamado Sound Studio. Depois o Tom Shaw americano lançou um que tinha um outro nome, parecido também. Você pendurava no cinto, ele tinha compressão, distorção, corozinho e um delay. Um negocinho desse tamanho. Mas não tinha falante, não. Não, era só uma coisinha. Aí eu liguei esse Sound Studio e na época eu liguei ele lá na RCA e liguei o outro. O outro tinha um nome, eu vou chamar de Zoom, mas não é Zoom. Ele modificava o som da guitarra. Esse não, era o mesmo som do instrumento. Eu falava, como é que pode esse negocinho fazer um som desse? E aí ligava nos amplificadores e falava, bicho, eu passei a usar ele. Eu gravo o disco Vida Bandida todo com ele. Era um pré, tipo um pré, é isso? Se você procurar aí, você vai achar Sound Studio. Depois foi feito um de rack, eu comprei o de rack também. Mas esse aí era o de pocket, assim, né? Pilha. Nossa. Você achou com aquela porcaria aqui. A pilha. Bicho, mó som de guitarra. E tinha uma função. Eu tinha dois ou três botões, mas um que eu usava. Vai distorcer mais e o resto era no volume aqui, né? Eu sempre trabalhei com volume, aquela limpa e aqui e tal. Não soube ficar pedalando muito. Era tipo, tinha algum tipo de nível de tipo uma simulação, assim? Então, tinha alguma coisa, era um puta compressor, distorção linda e maravilhosa, um chorus bom e um delayzinho bom. E tinha mais de um nível de drive que você falou? Tinha um botão que drivava mais, tinha um botão de volume. Só isso, cara, o som era excelente. Era alemão isso? Alemão. Sound Studio, se chama, o nome é esse. Depois põe aí também, Mitch, pra gente ver. Tem até uma coisa engraçada que eu me lembro, depois que o Vida Bandida já estava lançado, estava estouradão, a gente estava até num hotelzão lá em São Paulo. Você gravou todas as guitarras do Vida Bandida? Tá tudo com isso, então? Tudo com isso. Legal demais, hein, galera? Pesquisa. Eu conheço dele. Eu até tive que mentir numa revista de heavy metal que me entrevistaram. E ele não vai gostar. Os caras me entrevistaram depois desse disco, cara. Aí, então, eu tenho lá um pessoal da revista de heavy metal lá que me entrevistaram aqui no hotel. Aí eu descendo, eu falei, bicho, eu vou falar pros caras que eu usei um aparelho a pilha. O nego vai achar que eu tô sacaneando. Aí eu falei, não. Parei de Marshall. Usamos uns Marshall lá, A história verdadeira sobre o A história drive. verdadeira ia parecer que era mentira, então era melhor mentir um pouquinho. Você chegou a sair com o Lobão também? Viajei pra caralho. Muito tempo. E nessa época, cara, tu era um cara também que tava na doideira? Média, eu sempre tive, também participei de tudo, não teve, mas eu sempre tive no grupo o freio. Eu sempre caiu para mim essa conta do freio. Do freio, cara. Falar, gente, parou porque amanhã tem que viajar. Parou porque tem show. Eu era o chato. Tu era o chato. Sempre fui. Numa boa, mas sempre fui freio. Mas como o nego me respeitava, se fosse o caso, você gritar um pouquinho, a gente gritava também. E pronto. É porque você pegou o auge da doideira, né? Peguei. Mas eu sempre, cara, tive muito foco no trabalho, cara. Pô, que legal. Pouquíssimas vezes eu fiquei bobo. Estava sempre esperto. E também você casou relativamente novo também, né? Casei 2 vezes, cara. Bem novo. Porque você saiu de uma relação de 40 anos, pô. Então, nessa época também você já estava financeiramente já estava tendo que viver a vida adulta mesmo, né? Sim. Não é só porque tem... A minha esposa de grande tempo da minha vida, eu começo a namorar no começo do Erva Doce, ela canta ela faz vocal Sério? nesse primeiro disco gravado na Toque, esse disco que eu contei a história ali do Mansur e tudo. Ela faz vocal em Volta Meu Bem. Então tu conheceu ela nessa oportunidade? Ali por perto, já conhecia antigamente, ela era casada com outro amigo meu. E aí Entendi. eu me separei da minha primeira e ela do primeiro.
aconteceu. Então você já tinha aquele lance de ter um compromisso familiar, um Sim. compromisso financeiro Tinha já apartamento forte, já. diferente da molecada da banda que tá vivendo a doideira, né? Não, a gente andava direito. Todo mundo andando direito. Direito, cedo. Renato foi um cara sempre muito caseiro, né? Renato, lá na bolha, já era casado. Ele morreu tem quanto tempo? É muito tempo já, né? Tem muito que é pouco para mim, mas é muito, é pouco. Porque... enfim. E... Tem uma hora que você vai ficando velho, e vou falar para vocês uma verdade, a noção do tempo, ela dança um pouco. Você começa a pensar, fulano morreu, ali outro dia. Aí outro dia, sei lá quanto tempo foi, cara. Aí você fala, caceta, bicho, tá indo muito rápido. Tem que jogar um freio no negócio, mas não dá para frear. Não dá para frear. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.